Seja bem-vindo ao canal do site Aula de Anatomia. Seguimos nossa série de vídeos sobre a anatomia da traqueia. Este é o vídeo número 5, que vai falar sobre a traqueostomia. Vamos primeiro resgatar algumas considerações sobre a traqueia. Primeiro, a traqueia é este tubo fibrocartilaginoso do trato respiratório inferior que vai formar o tronco da árvore traqueobrônquica. Esta traqueia, existe uma divisão dela numa parte que é cervical e numa parte torácica. A parte cervical vai basicamente abaixo da cartilagem cricoide até o nível da incisura jugular external, e da incisura jugular external até a bifurcação traqueal, que corresponde ao nível de T5, nós vamos ter a parte torácica da nossa traqueia. A traqueostomia ela vai ser realizada na parte cervical da traqueia. Por isso que nós resgatamos essa divisão da traqueia. Então passamos a falar sobre a traqueostomia. A traqueostomia ela foi muito falada, muito se falou na traqueostomia na época da pandemia do Covid-19. Ela é utilizada quando o paciente entra em falência respiratória, ou seja, não consegue mais respirar sozinho, porque tem ou uma inflamação ou uma infecção grave no pulmão. Então, o que é uma traqueostomia? A traqueostomia é um procedimento cirúrgico, é feito no bloco cirúrgico, em que se cria uma abertura na traqueia, na parte anterior do pescoço, para permitir a passagem direta de ar aos pulmões, né? Um tubo, como vocês conseguem visualizar aqui, chamado de cânula da traqueostomia, é inserido neste orifício para manter a via aérea aberta. Quais são as indicações de uma traqueostomia? A traqueostomia é indicada quando a passagem normal de ar, tanto pela cavidade nasal quanto pela cavidade oral, está comprometida, né, por algum motivo. As principais indicações de traqueostomia é obstrução das vias aéreas, que pode ser causada por um tumor, traumas graves na face ou no pescoço, ou cirurgias complexas, ou até um inchaço grave, um edema que impeça a passagem normal de ar. Uma outra indicação para a traqueostomia é a insuficiência respiratória. Para a ventilação mecânica de longo prazo, ou quando a pessoa não consegue ser retirada do respirador, ou seja, é uma falha no desmame. Para esse tipo de insuficiência, é indicado fazer uma traqueostomia. Uma outra indicação da traqueostomia é a proteção das vias aéreas, para prevenir a aspiração de saliva ou de alimentos em pacientes com problema de deglutição, disfagia. Isso pode provocar, muitas vezes, por um AVC, esse paciente tem dificuldades na deglutição e acaba aspirando ou muita saliva ou alimentos, e isso provoca uma infecção. E última indicação de uma traqueostomia é a intubação prolongada. Quando o indivíduo está para evitar lesões tanto na laringe ou nas vias aéreas, que pode ocorrer por uso prolongado do tubo de intubação orotraqueal, aquele tubo que entra pela boca e vai até a região orotraqueal lá. Este tubo ele pode provocar, se usado em longo tempo, algumas lesões. Então a gente observa que pacientes que têm uma indicação de ficar muito tempo com o tubo, eles são indicados a fazer uma traqueostomia. Agora passamos para definir aonde é o local. A traqueostomia é comumente feita entre o segundo e quarto anel traqueais, geralmente abaixo da membrana cricotireoídea e da cartilagem tireoide, né? Aqui vocês estão vendo a cartilagem tireoide, aqui vocês estão vendo a cartilagem cricoide. Muitos autores destacam que o estoma é tipicamente criado entre o segundo e o terceiro anel
traqueal, logo abaixo da cartilagem cricoide. Quais são os cuidados que nós temos que ter ao fazer a traqueostomia? Basicamente, a cartilagem tireoide, ou melhor, a glândula tireoide, como vocês estão vendo aqui, a cartilagem está superior, a glândula tireoide, especialmente seu istmo, frequentemente está nesta posição, como esta imagem está mostrando. Então, nós precisamos rebater para fazer a abertura. Um outro ponto também é o esôfago. O esôfago está posterior à traqueia. Então, nós temos que ter o cuidado ao fazer o acesso na traqueia para que não possa fazer uma perfuração do esôfago. Aqui vocês estão vendo, então, basicamente as cartilagens traqueais, vocês estão verificando aqui a cânula, né, da traqueostomia, vocês estão verificando as pregas vocais, né? O que nós temos também que é importante, né? Que nós temos que ter um cuidado em relação à traqueostomia. Basicamente, vocês visualizam aqui a traqueia, olha a cânula, olha o esôfago, olha como está próximo ao esôfago. Então, esse cuidado na hora de fazer o acesso, por isso que é feito por um cirurgião específico da traqueostomia, né, um cirurgião respiratório ou cirurgião de tórax, porque ele tem essa segurança de evitar perfuração tanto do esôfago ou basicamente de atingir lá o istmo da tireoide. Quais são os tipos que nós temos, então, de traqueostomia? Nós temos lá os tipos que tem o critério tempo de uso. Nós temos uma traqueostomia temporária, que é usada para manter a via aérea por um período limitado. No exemplo, um paciente com edema de glote, trauma ou após a cirurgia. A abertura é fechada após a retirada da cânula, após a recuperação do paciente. Então, é uma traqueostomia temporária. Qual é a traqueostomia permanente? Ela é indicada quando há uma obstrução irreversível das vias aéreas superiores, como tumores ou malformações. O estoma, que é esta abertura, torna-se definitivo. Um outro tipo de traqueostomia, basicamente, é a técnica cirúrgica. Traqueostomia aberta é realizada no centro cirúrgico com a incisão direta na traqueia, é um método tradicional, mais seguro e preciso. E uma traqueotomia percutânea, que basicamente vai ser o quê? Feita geralmente à beira do leito da UTI, com punção e dilatação progressiva da traqueia, usando pinças específicas, tem menor tempo de execução e menos complicações em alguns casos. Aqui vocês estão vendo e tem alguns cuidados na traqueostomia, principalmente a higiene. Nós precisamos limpar ao redor da cânula com soro fisiológico, né, evitando secreções. A endocânula, a parte interna, deve ser removida e limpa várias vezes por dia. Nós precisamos fazer também a aspiração, remover as secreções das vias aéreas com um catéter de aspiração, seguindo a técnica correta para evitar lesões ou fixações, né, ou infecções. E um outro cuidado que tem que ter é com a fixação. Garantir que o cadarço ou a fita que prende a cânula do pescoço esteja seguro, mas não apertado, que pode ser trocado regularmente. Então, esses são alguns cuidados que nós temos que ter com a traqueostomia. Aqui vocês estão verificando algumas situações, ou seja, quais são as principais complicações. Eu posso ter complicações imediatas, que são sangramentos no local da cirurgia ou danos às estruturas próximas, como o nervo ou vaso sanguíneo. O deslocamento desta cânula, se a cânula sair do lugar, pode causar obstrução e asfixia, sendo uma emergência médica. E também nós temos complicações tardias, que é a infecção no local das incisões, lesões de pele ou formações de tecido de granulações ou estreitamento da traqueia, que seria uma estenose. Hoje a cirurgia de traqueostomia tem dado bons resultados. Nós conseguimos ver até crianças que ficam por um período longo
em relação à exigência e à necessidade delas do uso da traqueostomia. Então, nós temos nesta foto mostrando como crianças, que esse é um procedimento que a gente faz tanto em adulto quanto em crianças. Então, neste vídeo, tentamos caracterizar, descrever o que é uma traqueostomia, terminando assim o nosso vídeo sobre a anatomia da traqueia. Esperamos ter ajudado você a entender melhor sobre a traqueostomia. Essas são as referências bibliográficas que nós utilizamos para a construção desta aula. O nosso muito obrigado.